Olá, querida, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. A palavra de Deus nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que promessa maravilhosa que a Bíblia nos faz, que Cristo morreu por mim e por você, e nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos merecedores do amor, da graça e do perdão de Deus, mas Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E é por isso que nós estamos aqui e queremos também dizer para você que está assistindo esse programa que talvez ainda não se conscientizou de que você é amada por Deus e Ele tem um propósito para a tua vida. Eu estou feliz que eu estou aqui com a Mariana Malafaia de Souza, uma mulher de Deus especial, doutora Mariana, porque é psicóloga também, e nós vamos estar juntas durante alguns programas falando um pouquinho da história de vida da Mariana Malafaia, da importância de a gente ter Deus na nossa vida. E eu queria que você começasse, Mariana, falando um pouquinho da sua história de ter nascido num lar evangélico. Então, meus dois avós são pastores, né? Eu fui criada numa base no caminho do Senhor, no ensino da palavra do Senhor. E só que aquilo não tinha dentro do meu coração. Eu fui sendo ensinada com escola dominical, com EBD, EBF, retiro, acampamento. Então, aquilo foi inserido em mim, que a palavra de Deus diz: ensina o menino... A semente foi lançada lá. Exatamente, ensina o menino no caminho que se deve andar e quando crescer, não se desviará, né? Então, foi semeado. Teve um tempinho para crescer, mas aconteceu. Então, e como é que foi? Você disse que teve uma base evangélica, mas houve um momento na sua vida em que você se afastou dos caminhos do Senhor. E como é que foi esse momento? Como é que aconteceu isso, Mariana? Então, desde pequena, eu sou filha do meio da minha casa e sempre achava que eu era menos amada, né? Não que meus pais me passassem isso. Nós somos 3 filhas na minha casa. E filha do meio, você tem a mais velha, que é a primogênita. A caçula é a caçulinha. A filha do meio ainda não tem um adjetivo, né? Mas é amada do mesmo jeito. Com certeza. E eu tinha um complexo, assim, que eu não tinha um amor igual das minhas irmãs, que meus pais me amavam diferente, né? Então, eu já tinha isso dentro de mim. Desde pequena, as brigas lá em casa, eu começava as brigas, eu tinha as minhas bonecas, eu queria as bonecas das minhas irmãs. Você falou um detalhe importante, você fazia muita comparação. Uhum. E a gente sabe que o ser humano que vive de comparação, ele sofre. Uhum. Porque cada ser humano é único diante de Deus. É isso que você ainda não tinha entendido, que para Deus você era única, você era especial, né? Você tinha o jeitinho que Ele fez, que você tinha que ser. Exatamente. E você ficava sempre com os seus complexos, se comparando com as outras pessoas. Exatamente. E o que levou você a fazer aí com esses complexos? O que você fez? Eu brigava muito com as minhas irmãs, né? E tinha um olhar sempre de rejeição, de inferioridade, de baixa autoestima, né? Claro que sempre... estando ali com o Senhor, sabendo que eu era amada, mas achando que Deus é distante. Como é que pode um Deus tão grande vai olhar para mim, né? Tanta gente no mundo, Ele vai estar olhando para mim, né? Não que não foi inserido, se foi inserido que Deus era meu Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho único para que morresse no nosso lugar. Mas é algo que você não é só de ouvir falar, você precisa ter uma experiência de fato, né? A gente vê vários pastores e líderes de igreja que ensinam os filhos nas bases do Senhor, mas tem que saber que cada filho, cada pessoa tem o seu momento e precisa ter o seu encontro, a sua experiência pessoal, o seu encontro de fato com Deus. E isso tem que ser assim, não pode ser forçado, mas também não pode deixar com que a pessoa fique tem que ter um equilíbrio. Né? Não pode deixar com que o filho fique tão solto, mas também que tem que ter um equilíbrio, tem que ser inserido como foi inserido na minha vida. Tá. E aí você depois, eu estava me contando que você, devido a isso, você buscou um caminho diferente para você. De rebeldia. Você de rebeldia, se rebelou, né, contra a família e foi buscar nas drogas. Como é que foi esse seu envolvimento?
Então também tinha muito que, né, que a gente estava conversando há pouco tempo sobre a criança tem essa questão de comparar, porque o pai da fulaninha, os pais da fulaninha são melhores do que os meus, né? Não valorizam, até porque o adolescente tem algo em si que acha que a vida é para sempre, acha que pode fazer o que acontece, que não vai ter problema nenhum. Não, ele se acha imune a tudo. Imune a tudo, né? E com ele não acontece nada. A gente vê muitas meninas aí, eu nunca vou engravidar, aí você vê muitas adolescentes engravidando, você vê muitas pessoas se contagiando com AIDS e acha que AIDS, nem pensar, nunca vai acontecer. E acaba acontecendo, porque as pessoas às vezes se acham imunes a certas coisas, né? E você estava falando aí dos pais, não foi? Porque muitos filhos não valorizam essa criação dos pais nas bases do Senhor. Não valorizam e ficam comparando com outros pais, né? Não valorizam que também tem que saber, depois de mais velho que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que nossos pais passam para a gente aquilo que eles receberam também. Com certeza, Então, a gente tem que ter um pouquinho de Não, e o adolescente, você está falando aí, o adolescente, às vezes, ele exige muito dos pais. E ele está numa fase em que ele vai começar a ver os pais, não como super-heróis, ele vai começar a ver que os pais também têm defeitos, não são perfeitos totalmente. E entra, talvez, numa crise. Querendo exigir uma perfeição que não existe. Exatamente. E você passou por essa crise? Passei por essa crise bem forte, mas também depois fui frequentando alguns lugares com amigos de escola, né? Porque as pessoas perguntam quando vai dar palestra, quando a gente vai atender alguém, o que leva um adolescente a usar drogas, a amizade, né? Tudo é um contexto, tudo desde a base familiar da pessoa, desde os amigos que rodeiam esse adolescente, no caso, se ele se sente rejeitado, se tem uma baixa autoestima, né? Porque então eu tenho que beber, eu tenho que fumar para poder ser aceito naquele grupo. Então, se ele não é um ser humano que tem dentro de si umas bases bem fortificadas, vai ser, como diria num termo popular, Maria vai com as outras, né? Então, comigo, eu tinha uma sede de descobrir as coisas. Eu sempre tive assim, tanto que hoje, graças a Deus, eu tenho uma intensidade em Deus. Então, eu fui buscando as amizades da escola, as amizades também que, infelizmente, dentro da igreja tem muita gente que não está focada no Senhor. Com certeza, né? A gente sabe que na igreja tem o joio e o trigo, e a gente tem que ter cuidado. E você que é pai, que está assistindo aí, você tem que saber com quem o seu filho está se relacionando, porque você falou das amizades. Quer dizer, uma coisa vai levando a outra, a gente tem que ter esse cuidado com as amizades. Mas a gente está finalizando o programa. A gente vai fazer uma oração agora. E depois a gente vai falar da importância da comunicação dentro do lar, Mariana. Que a gente sabe que é importante que os pais tenham uma convivência com os filhos no seu dia a dia, se comuniquem, porque aí a gente consegue evitar muita coisa dentro do lar. Com certeza. Então nós já estamos no final do programa e nós queremos orar. Quem sabe você está aí assistindo ao programa, você é um jovem, você é um adolescente e você está tendo problema com seus pais, de comunicação, né? Está sendo aí guiado pelo grupo, pelos amigos e às vezes até dentro da igreja você está com más companhias e isso não vai te fazer bem. O seu fim não vai ser bom. E nós queremos orar por você que está assistindo esse programa aí. Eu queria pedir, Mariana, que você fizesse essa oração por jovens que estão assistindo esse programa e que estão sendo envolvidos por más companhias. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Amém, Deus, nós te agradecemos por esse momento. E eu quero te pedir agora, Deus, que cada jovem que esteja assistindo esse programa, cada mãe, cada pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa, Deus, a revelação do Senhor vir sobre cada família, que cada filho possa abrir os olhos e valorizar enquanto tem os seus pais vivos. Deus, aqueles que não têm os seus pais vivos hoje, que o Senhor venha consolar. Deus, que cada mãe, cada pai que esteja sofrendo com o filho nas drogas, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor derrame do céu o amor do Senhor, para que esse filho seja alcançado. Nós te pedimos, Deus, porque sabemos que para o Senhor nada há impossível. No nome de Jesus. Amém. Olha, que Deus abençoe você e sua família. E não se esqueça que Deus já provou o seu amor por você há mais de 2000 anos atrás. E Ele tem o melhor para você e para toda a sua família. Um grande abraço, que Deus te abençoe.